Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Hoje a chuva deu uma trégua, o céu está limpo, maravilhoso, graças a Deus. É um dia de sol, um dia perfeito aí pra gente fazer cultivo, pra gente dar uma olhada no nosso orquidário, ver tudo que se passou aí com a chuva. A chuva é maravilhosa, agradeço muito a Deus por ter chovido todos esses dias, por ter hidratado bastante o nosso quintal, hidratado bastante as nossas plantas. Tá todo mundo feliz, inclusive eu que tô sempre feliz aqui, porque eu tenho todos vocês junto comigo nesse canal maravilhoso. Gente, ontem me mandaram muitas mensagens pediram para falar sobre vaso, né? Porque parece que algumas pessoas não gostam do tipo de vaso, outros sei lá. E aí fizeram perguntas sobre o que eu acho dos vasos para cultivar Phalaenopsis. Gente, vou ser bem sincero com vocês, tá bom? Eu, Gustavo Góes, aqui do canal Phalaenopsis Mania, eu tenho todas as minhas plantas, todas não, algumas plantas minhas, a maioria, estão no vaso de barro, tá bom? Isso não quer dizer que o vaso de barro seja o vaso melhor para cultivar orquídeas. O meu motivo de ter vaso de barro é que ele é acessível para mim. Um vaso de barro aqui na minha cidade, desses vasinhos aqui, ó, eles custam R$6, então é muito acessível para mim. Eu tenho onde encontrar toda hora que eu quiser, por esse preço baixo. Então, para mim, não tem dificuldade nenhuma em conseguir esses vasos de barro, tá? Mas o cultivo de Phalaenopsis não tem um local certo para você cultivar. Desde que a planta exija só que a planta tenha um local com luminosidade filtrada, um substrato bem drenado, que você possa fazer as regas que a planta precisa e uma adubação. Tirando isso, você pode plantar essas plantas no vaso que você quiser, sabe? O melhor vaso para o cultivo de Phalaenopsis é aquele vaso que você tem acesso, que você pode comprar, que tem na sua mão. Pode ser uma garrafa PET, pode ser um vaso de barro, pode ser um vaso de plástico, pode ser uma lata de sorvete, desde que é aquilo que você tenha acesso. O cultivo de Phalaenopsis já é um cultivo, já é uma planta que já é cara para a gente conseguir, né? No mínimo aí R$40 você vai ter que desembolsar para ter uma orquídea. Então a gente não pode, pessoas que fazem vídeo, influenciadores, não podem querer limitar as pessoas a cultivarem num determinado tipo de recipiente que a gente tem acesso. Às vezes, como eu falo para mim, é fácil conseguir um vaso de barro. Para mim é muito fácil conseguir um vaso de barro, mas para muitas pessoas que estão inscritas nesse canal, infelizmente, ou não tem acesso porque não tem lugares que vendem vaso de barro, ou porque moram em locais que esses vasos são muito caros. Então eu seria totalmente irresponsável se eu viesse aqui falar que a Phalaenopsis só vai bem em vaso de barro porque eu cultivo em vaso de barro. O cultivo no vaso de barro que eu carrego hoje é porque eu acho bonito no vaso de barro. Eu acho bonito padronizar as plantas todas em vasos. Eu acho bonito, olha, eu acho que fica muito bonito, tá? Mas foi uma escolha minha, não quer dizer que as plantas não vá bem num vaso de plástico, não vá bem numa madeira. Eu salvo aí algumas restrições que eu não gosto particularmente, por experiência própria, por experiência que eu tenho aqui no meu cultivo. Eu não aconselho, Gustavo Góes, eu não aconselho que a gente plante Phalaenopsis em madeira. Eu não aconselho por quê? Porque a Phalaenopsis é uma planta que gosta de um pouco mais de umidade. Quando você põe numa madeira, ela começa a desidratar. Então você nunca vai ver uma Phalaenopsis na madeira com 10 folhas, com 12 folhas. Você nunca vai ver. Se você viu aí, se eu tiver errado, manda pra mim. Ah, eu vi num canal aí a Phalaenopsis com 12 folhas amarrada num tronquinho. Eu nunca vi. No meu cultivo nunca deu certo. No máximo que a gente vê uma Phalaenopsis plantada na madeirinha, ela tá com 4, 5, 6 folhas, no máximo. E é bem difícil estar com 6 folhas. Por quê? Porque é um local que não guarda
umidade. Então essa planta precisa de umidade. Como ela não guarda umidade, a madeirinha não guarda umidade, o que acontece? A planta começa a descartar folhas traseiras para poder sobreviver. Não estou dizendo que não dá certo sim, só que para o meu cultivo eu não gosto, particularmente eu não gosto de Phalaenopsis plantadas na madeirinha, tá? Eu não gosto. Eu tenho algumas Phalaenopsis plantadas em vasos de plástico, ó. Algumas Phalaenopsis plantadas em vaso de plástico. Dá super certo também, desde que o substrato seja bem drenado, tá? Eu não posso pegar um vaso de plástico e encher de esfagno e te falar que vai dar certo, porque não vai dar. Por quê? Porque ao contrário da madeirinha, o vaso de plástico, ele já junta muita umidade. Então, acaba produzindo raízes, as folhas começam a ficar manchadas, as folhas começam a ficar amareladas, e não é isso que a gente quer para nossas plantas. Eu optei pelo vaso de barro porque eu gosto muito de regar as minhas plantas, tá? Eu gosto de regar todos os dias. Então, dentro do vaso de barro, vai pedra brita ou argila expandida, certo? Então, quando eu molho, o substrato ele vai secar mais rapidamente. E outra coisa, o vaso de barro, ele suga a água junto com a planta. Então, por mais que você coloque bastante água, o vaso de barro ele tá bebendo água junto com a planta. Então, foi por isso que eu escolhi o vaso de barro. E, primeiramente, como eu já falei, eu escolhi o vaso de barro porque eu quero padronizar o meu cultivo no vaso de barro, porque é de fácil acesso para mim. Tanto é barato, como eu moro numa região onde eu posso encontrar esses vasos em todas as lojas que eu for, em todos os gardens que eu for. Então, não é que não sirva plantar em outros tipos de vaso. Num vaso de plástico, num vaso de alumínio, num vidro. Todo cultivo é bem-vindo, sendo que somente aquele cultivo que você vai cuidar da sua planta. Um substrato bem drenado, um ambiente iluminado, um ambiente limpo, um ambiente com umidade relativa no ambiente. É isso que importa para a Phalaenopsis. A Phalaenopsis está pouco se importando onde ela está sendo plantada. Você só tem que ver se o substrato é bem drenado e cuidar das regas, tá? No vaso de plástico você vai regar menos, obviamente. No vaso de barro com substrato bem drenado você vai regar mais. Na madeirinha você vai regar ainda muito mais, né? Então, a gente que faz vídeo, a gente que tá aqui não ensinando, né? Porque as pessoas falam assim, por que você não faz uma aula disso aqui? Gente, eu não sou professor, eu sou enfermeiro, quem dá aula é professor, e eu não sou professor de nada. Então eu não posso vir aqui dar aula para ninguém. Eu falo para vocês daquilo que eu vivencio aqui, das minhas experiências, da experiência do meu cultivo, o que dá certo para mim, eu venho e mostro para vocês. Eu não estou dizendo que é dessa forma que você vai ter que fazer, é dessa forma que vai dar certo, é somente desse jeito, do modo que eu cultivo é que vai ter sucesso para suas Phalaenopsis. Jamais falei isso, jamais vou falar isso, porque eu paro para pensar na necessidade de cada um. Então, eu sei que muitas pessoas que estão aqui nesse canal, que cultivam Phalaenopsis, às vezes só tem condição de comprar a planta. E aí? Vai fazer o quê? Não vai plantar a planta? Porque só tem uma lata de manteiga para plantar a planta? Gente, na latinha de manteiga, na latinha de margarina aí, vai dar certo, vai florescer, se tiver furadinho, se tiver com substrato drenado, se tiver adubado, se tiver com luminosidade. O que eu tenho que passar para vocês é isso, a vivência das coisas que eu faço aqui no meu cultivo. Eu venho aqui, mostro para vocês e vocês vão recriar no cultivo de vocês, se vocês quiserem, se vocês acharem bonito. Se vocês acham bonito no vaso de barro, corre lá, compra um vaso de barro. Se você acha bonito a sua planta no vaso de plástico, vai lá e cultiva no vaso de plástico. Se você acha bonitinho na garrafa PET, eu não gosto, eu não acho bonito. Eu, Gustavo Góes, eu não gosto, eu não acho bonito. Mas não quer dizer que eu vou chegar aqui e vou falar mal do seu cultivo, não. Nós, influenciadores, pessoas que fazem vídeo, a gente não pode criticar o cultivo de ninguém. Eu não posso vir aqui e falar para você, eu não gostei do cultivo de tal. O cultivo de tal pessoa é ruim. Gente, quem sou eu?
Eu sou uma pessoa que aprende todos os dias com meus próprios erros. Aprendo com vocês. Quando vocês me perguntam coisas que eu não sei, eu vou pesquisar para poder responder. Então eu estou todo dia aqui aprendendo, lutando. As minhas plantas também morrem, as minhas plantas também pegam fungos, eu perco enraizamento, tem lesma que vem e come minhas folhas, come minhas raízes, tem raiz que apodrece, tem miolozinho de Phalaenopsis que apodrece, eu tenho Phalaenopsis que não floresce. E eu venho aqui dar dicas para vocês daquilo que eu vivo. Eu não posso criticar o cultivo de ninguém. Jamais vou criticar algum canal, jamais vou criticar algum cultivo, jamais vou dizer que o meu cultivo é o cultivo perfeito. As pessoas com quem eu converso, tem pessoas com quem eu converso no WhatsApp que são influenciadores, que são meus amigos, eu sempre falo, hoje eu fiquei triste porque eu acho que o meu cultivo não tá bom, eu queria melhorar, o que é que você acha? Eu tô sempre pedindo conselho. Por quê? Porque a minha tendência é querer melhorar. Por vocês também, mas também pelas minhas próprias plantas, porque olha a quantidade de plantas que eu tenho, isso aqui não é barato. Tá bom, eu ganho muitas plantas de algumas pessoas, mas isso é conquista. Ao longo do tempo, você que tem canal, o seu canal começa a crescer, você começa a ter visibilidade. E algumas pessoas que têm orquídeas gostam de te presentear, tanto para que você divulgue elas, tanto para que você divulgue algum produto delas, ou para que simplesmente você fale delas no canal. É o que acontece muito comigo. Eu falo de muita gente aqui no canal que me presenteou, que me deu Phalaenopsis, que gosta de mim, que eu visito no canal. Então é isso, são vivências, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e conquistando com o tempo. Mas isso não me faz ser um cultivador melhor do que você que está aí em casa, não. Eu não sou melhor em nada aqui. O meu cultivo ele é simples. É um vaso de barro, argila expandida e pedra brita só. Qual que é o seu adubo? Eu só uso o Osmocote. Eu não uso mais nada nas minhas plantas. Então, a cada dia eu estou simplificando cada vez mais. Por que você não usa adubo orgânico? Eu não gosto de adubação orgânica. Eu não gosto que o meu substrato fique sujo. Eu gosto de olhar e ver as pedrinhas limpas. Eu gosto de chegar aqui, e ver tudo limpinho assim, Eu não gosto de ver aquele monte de adubo aqui. Eu não gosto dos mosquitinhos que o adubo vem. Eu não posso criticar ninguém que use adubo orgânico, porque também dá certo. Da mesma forma que dá certo para mim usando um adubo químico, vai dar para você usando a casca de ovo, usando a casca de banana, a água de arroz, a farinha de osso, a torta de mamona, o adubo Rimitz, o que você quiser usar vai dar certo, desde que você dê uma boa luminosidade para suas plantas. O fator ideal para o enraizamento e para o florescimento é a luminosidade. Você pode colocar 1000 adubos, se a sua planta estiver no escuro, ela não vai dar certo. Você pode colocar 1000 adubos diferentes nas suas plantas. Se ela tiver um substrato que retém muita água, ela vai apodrecer raízes, com isso ela não vai conseguir florescer. O que eu tenho que passar para vocês é o básico do básico do básico do básico. É só isso que eu tenho que mostrar para vocês. O que está dando certo, e aconselhar para que vocês façam o que está certo. O que deu certo aqui, eu venho e dou um conselho para vocês. Agora até vocês acatarem, vocês vão fazer se vocês quiserem, na hora que quiserem e da maneira que quiserem. Quando eu falo para você, coloca pedra brita, argila expandida e planta a orquídea. Pode ser em qualquer coisa com esse substrato. Pode ser num vaso de barro, num vaso de plástico, num potinho de requeijão. Pode ser no que for. Pode ser no que for, vai dar certo. Tá? Então, ninguém critica ninguém. Eu não posso criticar ninguém. Eu não posso dar aula para ninguém porque eu não sou professor. Tá bom? Quem dá aula é professor. Eu não sou professor de nada aqui. E a questão do vaso, gente, é tudo mito. Tudo mito. Compra sua orquídea, seja feliz. Se você tem só aquele vasinho que vem na orquídea, aquele vasinho transparente, planta naquele vasinho transparente. Se você só tem um pedaço de madeira que você achou no chão, no caminho que você foi na vendinha comprar a orquídea, achou só um pedaço de madeira, planta naquela madeira, vai fazendo seus testes, né? Vai criando o seu próprio cultivo. Pega da gente que é influenciador somente as partes boas, né? Eu não sou dono da razão. Eu posso às vezes falar que muita coisa
que tá errado, que você não faz no seu cultivo. Mas o que eu tô fazendo aqui? Aprendendo com vocês, eu não tô ensinando nada. Eu só estou mostrando o que dá certo comigo. E como eu acho que dá certo comigo, eu venho aqui, gravo um vídeo mostrando para vocês, olha, isso aqui deu certo para mim. Se vocês quiserem fazer aí, façam também, porque se deu certo para mim, vai dar certo para você, tá? Mas eu não posso impor nada. Eu não posso impor que é só assim que vai dar certo. Só eu sei cuidar de Phalaenopsis. Não, gente. Isso aqui você nunca vai ouvir eu dizer isso. Eu nunca disse, nunca direi. As pessoas falam assim, não fala que dessa água você nunca beberá, né? Mas eu peço a Deus que eu nunca venha a ser uma pessoa prepotente, sabe? Que queira ser melhor que as pessoas. Se algumas pessoas aqui falam da minha humildade, é porque elas enxergaram alguma humildade em mim. Ninguém nem fala que é humilde, porque quando a gente fala que é humilde, a gente já está sendo soberbo. Mas o meu cultivo é na simplicidade. Ele é mais requintado, ele é mais refinado. Por quê? Porque ele está todo padronizado. Se eu tivesse padronizado tudo em madeirinha, estaria lindo também. Se fosse tudo em vaso de plástico, estaria bonito também. Porque eu sou uma pessoa organizada. Eu gosto de organização. Cada vaso meu tem o mesmo espaçamento um do outro. Então, olha, eu gosto de organização. Eu gosto porque aqui o meu orquidário é um orquidário que fica na minha área de lazer da minha casa. Então, faz parte do meu jardim. Faz parte do meu jardim, é ornamental, é um orquidário ornamental. Gente, esse grito aí é o meu filho que tá na piscina ali. E aí ele tá se divertindo pra caramba ali, ó. E aí ele fica gritando e sai no vídeo, tá? Aqui é um olho no gato, um olho no peixe, um olho no gato. É gravando e olhando ele ali na piscina. Mas é isso, gente. A gente deixa os nossos afazeres pra fazer vídeo, para que vocês possam também ter sucesso no cultivo de vocês. Mas nem tudo que a gente fala aqui tá certo, porque a gente não é o dono da razão. E eu não posso vir aqui te dar dica de vaso, não. Eu jamais vou poder... Algumas pessoas ontem me perguntaram muito, o que você acha, o que você acha? Gente, eu não acho nada. Eu acho que o que você tem que dar para sua orquídea é um substrato bem drenado, adubação, rega e luminosidade. É isso que eu acho. É isso que eu acho, porque é isso que faz você ter sucesso no seu cultivo. Se você não der isso para o seu cultivo, você pode estar plantando ela num vaso de ouro que não vai dar certo, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a resposta que eu tenho para dar. Eu não sou mestre em cultivo de orquídeas. Algumas pessoas falam que eu sou o mago das Phalaenopsis. Eu aceito sim o elogio, porque a gente tem que aceitar elogio sim. Quando a gente faz um bom trabalho, se a gente chega nesse nível de ser respeitado dessa forma, visto dessa forma, é porque eu conquistei chegar até aqui, né? Afinal de contas, meu canal não é gigantesco, mas a gente está com 32 mil pessoas aqui inscritas nesse canal. E essas 32 mil pessoas que se inscreveram aqui, se inscreveram porque gostam de mim, gostam do meu trabalho, gostam do meu cultivo, estão nesse canal porque gostam daquilo que eu entrego todos os dias. Às vezes eu faço mais de um vídeo porque eu acho que tem muitas dúvidas, são muitas perguntas, e isso faz com que eu faça mais vídeos por conta que, para ter espaço para que eu possa responder mais pessoas, né? Então eu faço bastante vídeo aí. Às vezes eu não tenho as visualizações que eu gostaria de ter, porque quando se tem 32 mil pessoas e o vídeo chega a 500 visualizações, é um número assim que acho que a gente olha assim e não casa, né? Não bate, não é possível que só 500 pessoas dessas 32 mil que viram o vídeo. Mas cada um na sua casa tem o seu tempo. Se essas 32 mil pessoas não viram o vídeo, é porque elas não tiveram tempo de ver. Uma hora alguém vai ver. Uma hora alguém vai ver. A minha preocupação não é nem crescer que ninguém olhe vídeo, não. A minha preocupação aqui é mostrar o meu cultivo, porque eu mostro pelo prazer das plantas que eu tenho, pelo prazer do cultivo que eu estou tendo aqui, pelas minhas experiências. É por isso que eu mostro o meu cultivo para vocês, é por isso que eu mostro o meu jardim, é por isso que eu mostro o meu dia a dia, por isso que eu mostro meus orquidários, para que vocês se inspirem. Porque do YouTube a gente ganha muito pouco. Não vale a pena a gente estar aqui todos os dias fazendo vídeo. Isso aí todo mundo sabe. Principalmente eu, que tenho poucos seguidores, né? Mas é tudo no tempo de Deus, na hora certa. Então, eu já sou grato por todo mundo que está aqui, por tudo que eu tenho aqui, pelas minhas plantas, pelo meu cultivo,
por Deus me abençoar, por eu ser uma pessoa feliz, por eu ser uma pessoa realizada. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Por eu ter dormido, por eu ter acordado, por eu ir dormir de novo, por eu ter comido, pela luz do sol, pela chuva, por vocês, por cada florzinha que nasce aqui no meu quintal. Então eu já sou grato por isso. Os meus vídeos são feitos por gratidão. Então quando a gente tem acesso a alguma coisa, a gente quer passar essa felicidade para outras pessoas. E o intuito é esse. O meu intuito nunca vai ser para que você faça cultivo no vaso de barro. Só presta no vaso de barro. Não cultive no vaso de plástico. Não cultive na madeira. Não use carvão. Não, gente. Usa aquilo que é acessível para você. Faça aquilo que te faz feliz. Compre plantas, cultive na latinha de sardinha, mas cultiva, tá? Cultiva que vai dar certo. Tá dando certo para mim, vai dar certo para você, tá? Aqui tem muitas dicas legais. Se vocês quiserem ouvir dicas do que eu faço aqui, das minhas experiências, tem bastante vídeo aqui para vocês, tá bom? Espero, do fundo do meu coração, ter passado uma mensagem para você de que eu nunca vou poder ser melhor do que você. Eu não quero ser e nunca vou conseguir ser melhor do que ninguém que está me vendo, que está me assistindo, ou que tenha canal, ou que não tenha. Eu nunca vou ser melhor do que ninguém. Tá bom? O que eu estou fazendo aqui é o meu cultivo com a minha simplicidade e passando para vocês aquilo que dá certo para mim. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Beijo. Tchau.